Reis 19, verso 5, diz assim: e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que então o anjo tocou e disse: levanta-te e come. Verso 6: e olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Verso 7: e o anjo do Senhor tornou-se a segunda vez e tocou e disse: levanta e come, porque te será muito longo o seu caminho. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor, a tua igreja. A tua palavra foi lida, Espírito Santo. Pai, que nós como igreja do Senhor possamos estar sensíveis nessa noite para ouvir a tua palavra. Pai, eu repreendo todo ladrão de mensagem, eu repreendo que queira roubar a nossa atenção, que queira roubar a nossa mente, que a nossa mente nesta noite possa estar centrada na tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço, faça mais uma vez. É necessário que o vaso se esconda, é necessário que o vaso diminua, mas o Senhor possa crescer neste lugar nesta noite, o Senhor possa crescer poderosamente nesta noite. É que eu oro em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Podem tomar o seu assento. O tema nessa noite é, lê junto comigo. Será que você vai conseguir ler junto comigo? Nós estamos evoluindo. Deu certo? Não deu certo? O tema nessa noite é: desistir não é uma opção. Será que você pode repetir comigo? Fala: desistir não é uma opção. O texto que nós acabamos de ler se trata do nosso profeta Elias. Só que antes de acontecer isso com Elias, antes de Elias se retirar lá, o culto, parar não é uma opção. O texto que nós acabamos de ler se trata do profeta Elias. Quando Elias tomou essa atitude de se retirar, de se esconder, de fugir, de querer parar, Elias estava no auge do ministério dele. Elias já tinha profetizado sobre Israel que não ia chover, e assim aconteceu. Havia sobre Israel uma fome, havia sobre Israel uma sede, porque não tinha água, a chuva não acontecia. Então Elias estava no auge do ministério. Ele estava no auge que eu tenho certeza que não teria como ele pensar em querer jogar a toalha, em querer pensar em desistir. Mas mesmo no auge ele quis desistir. O rei naquela época era o rei Acabe. E o rei Acabe, infelizmente, era um rei que não tinha totalmente o coração voltado para o Deus Altíssimo. Então o que acontece? O rei Acabe se casa com Jezabel. Aí se casa com Jezabel, eu te digo para você, e uma aliança, ele se casa com Jezabel por causa de uma aliança voltado em princípios humanos, voltado a interesses humanos. O propósito de Acabe ter casado com Jezabel, havia um propósito humano, algo governamentais para que esse casamento acontecesse. Então foi um casamento fora do propósito do céu. Aí juntou a vontade de comer. Acabe não tinha o coração totalmente voltado para Deus. E Jezabel era uma mulher idólatra. Jezabel era uma mulher que adorava Balaíns. Jezabel era uma mulher que adorava Baal. Jezabel era uma mulher que adorava um Deus pagão. Jezabel não adorava o mesmo Deus que eu, o mesmo Deus que você, o mesmo Deus que nós, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Não, ela adorava Balaíns, adorava Baal. E resultado, Jezabel prestava culto a um Deus pagão. E ao prestar culto a um Deus pagão, o que ela fez? Ela trouxe o rei, o seu marido, para prestar junto com ele cultos ao pagão. E naquela época eles corromperam o povo. Naquela época o povo virou as costas para Deus. Resolveram cultuar a um Deus pagão. Resolveram adorar a Baal.
Mas de repente, entra na história um homem de Deus, o homem chamado para fazer a diferença naquela nação. Eu já quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Você foi chamado para fazer a diferença na tua casa. Você foi chamado para fazer a diferença com seus familiares. Você foi chamado para trazer o céu até a terra. E foi o que aconteceu. O profeta Elias, indignado com aquela situação, ele faz um desafio para Acabe. Está nos versículos antes, você pode depois estudar na tua casa. Nós vamos só ganhar tempo, porque o foco da mensagem não é o que Elias fez com os profetas de Baal. O foco da mensagem é que desistir não é uma opção. Então o profeta Elias vai até o rei Acabe e manda, chama todos os seus profetas, chama todos os seus profetas, e os seus profetas clamarão ao Deus, aos seus Deus, rei, clamarão ao Deus da sua esposa, clamará ao Deus, e aquele que responder por fogo, realmente será Deus sobre Israel. Então Acabe deve ter pensado, olha, nós estamos mais de 450 profetas, você quer tentar desafiar a minha e 450 profetas de Baal com o seu deusinho? Escuta aqui, rapaz, mas vamos fazer como você quer. Eu só estou conjecturando aqui, imaginando que poderia ter acontecido. E assim foi. O rei pede para os profetas se encontrar o rei pede para os profetas de Baal se encontrar com o profeta Elias no Monte Carmelo. De repente, você for na tua casa estudar a história, os profetas de Baal começam a clamar, os profetas de Baal começam a rasgar as suas vestes, os profetas de Baal começam a descerar o seu corpo, bater em seu próprio corpo, e nada acontece. Fogo do céu não cai, nada acontece. Mas de repente, um homem de Deus, que serve o meu Deus, que serve o seu Deus, que serve o nosso Deus, começou a clamar. E a Bíblia vai dizer que caiu fogo dos céus. A Bíblia vai dizer que caiu fogo dos céus, e os profetas de Baal foram todos destruídos, foram todos mortos. E aqui eu já quero abrir um parênteses, um aprendizado para mim e para você. Entenda uma coisa: onde tem altar restaurado, o fogo do Senhor se manifesta. Onde tem um coração restaurado nele, o fogo e a graça do Espírito Santo se manifesta. Sabe por que caiu o fogo dos céus? Porque Elias tinha um coração incendiado por ele. Porque Elias entendeu, como eu ministrava no domingo passado, é por ele e para ele são todas as coisas. Elias entendeu que não era dependente da circunstância, o fogo não vinha dele, o fogo vinha dos céus. Um coração restaurado faz o fogo do céu cair. Um coração restaurado nele, a graça do Senhor te acompanha aonde você colocar as plantas dos seus pés. E minha pergunta, você responde para você mesmo: como está o seu altar? Desistir não é uma opção. E a notícia chega até Jezabel. Jezabel, uma mulher má, que já havia matado muitos profetas, uma mulher ruim, com o coração ruim, sabendo que havia matado todos os seus profetas, ela manda um mensageiro até Elias e diz assim: a rainha mandou te dizer, profeta, que amanhã mesmo, da mesma forma que os profetas Baal, dos profetas de Baal você matou, amanhã mesmo a rainha vai te matar, amanhã mesmo a rainha vai acabar com a tua vida.
E o que acontece? Por causa do medo, Elias foge. Mas Elias ficou sabendo de uma notícia que já estava acontecendo algo. Os fatos já estavam acontecendo, já tinha profeta sendo morto. Mas Elias ficou com medo. Elias ficou com medo das ameaças de Jezabel. Elias tomou uma atitude errada. Eu aprendo uma coisa com atitude errada: toda decisão que você for fazer na sua vida, jamais tome decisão por causa das pressões que a vida tem te causado. Decisões baseadas em pressões sempre será uma decisão equivocada. Não tome decisões por causa da pressão da vida. Não tome decisões por causa da situação. Não. Tome decisões orientado pelo céu. Tome decisões pautadas na palavra do Senhor. Hoje você tem o Espírito Santo para te ajudar você a tomar devidas decisões. Suas decisões precisam ser pautadas na palavra. Suas decisões precisam ser direcionadas ao céu. E por causa da decisão, Elias entrou em um deserto. Elias entrou a um deserto por conta própria. Não foi Deus que direcionou Elias para um deserto. É diferente quando é Deus te leva para um deserto. Deus talvez como levou Moisés. Deus levou Moisés para um deserto porque Deus queria tratar Moisés. Deus queria ensinar Moisés. Deus queria discipular Moisés. Com Elias não. Elias foi para o deserto com as suas próprias pernas. Cuidado do deserto que você anda andando com suas próprias pernas. Cuidado. O medo levou Elias ao deserto. Entenda uma coisa, no nome de Jesus: quando você entra no deserto por conta própria, é colocar a sua conta em risco, é colocar a tua vida em risco. Toda vez que Deus estava no comando da vida de Elias, você pode olhar, estudar a vida de Elias. Toda vez que Elias estava sensível e obediente à voz de Deus, toda vez que Elias ouvia a orientação de Deus, falava: Elias, hoje você vai até a viúva de Serapeta. Elias, hoje você vai até aqui. Ou Elias, hoje você vai até ali. E toda vez que ele ouvia, a provisão do céu vinha. A provisão do céu vinha toda vez que Elias ouvia a voz de Deus. Mas de repente parou a provisão, porque quando Elias parou de ouvir a voz de Deus por causa da perseguição, ao ponto que ele chegou até pedir a morte. Quantos talvez em nosso meio estão aqui hoje desesperados, apavorados, talvez perdeu até a fé, ou você que está me assistindo, não crê que Deus pode mudar a tua história. O medo, alguma coisa que tem te sufocado, tem te aprisionado. O medo aprisionou Elias, ele quis pedir a morte. Outro ponto que eu quero que entenda, muito importante nesta noite. Entenda uma coisa: quando Deus te orienta no caminho que você deve percorrer, Deus te sustenta. Deus te sustenta. Quando é Deus que orienta o caminho que você deve percorrer, Ele te sustenta. Como eu tenho vivido aqui, Deus tem nos sustentado dia após dia. Dia após dia Deus tem nos sustentado. Ele não tem nos deixado nada nos faltar. Às vezes falta um dia ou outro, mas no outro dia a provisão está lá. Nesta noite, neste dia mesmo, eu fui provisão de um milagre de Deus, de algo que eu nem esperava. E Deus é assim. Deus sempre se manifesta com o seu de repente em nossas vidas. Sempre o de repente de Deus acontece em favor daqueles que o amam, daqueles que estão com o coração voltado ao propósito dEle, daqueles que estão com o ouvido sensível até o direcionamento dEle. Quando Deus te chama e te orienta,
Ele te sustenta. Não tenha medo do deserto, vai passar, a provisão vai chegar. Só continue firme e obediente na direção que Ele deu para a tua vida. Não recue, não volte para trás, persevere, jejue mais, ore mais, lê mais a Bíblia, mas a provisão vai chegar. Entenda uma coisa: parar e voltar para onde você orou para sair, não é decisão correta de fazer. Parar não é uma opção. No meio dessa situação, sabe o que acontece com Elias? Ele dorme. Elias dorme. Eu falei, meu Deus, como que pode? Para de ouvir Deus, está sendo perseguido da morte e dorme. Sabe o que eu quero dizer? Porque Elias dormiu? Porque quando você está fora da vontade de Deus, você fica à deriva de tudo que está acontecendo à sua volta. Quando você está fora da vontade de Deus, você fica à deriva, você não se preocupa com o que está acontecendo à sua volta, você não se preocupa, você nem sequer se envolver o que está acontecendo ao seu redor. Por quê? Porque você está longe da obediência de Deus. Quer dar um exemplo bíblico? Lembra de Jonas? Deus havia dado uma ordem para Jonas: Jonas, eu quero que você vá para Nínive. Jonas, você precisa salvar uma cidade. Jonas, eu tive compaixão daquela cidade. Jonas, você precisa ir para Nínive. Para onde é que Deus está te mandando e você não quer obedecer? Obedeça o que Deus fala contigo e creia, Ele está agindo em seu favor. Você só precisa crer e tirar as dúvidas do teu coração e da tua mente e o seu questionamento. Foi Jonas, aconteceu que Jonas, o que faz? Compra a passagem errada, investe onde não deveria investir. Ou seja, Jonas estava entrando no deserto na qual Deus não mandou ele entrar. E o que acontece? Se você depois estudar a história de Jonas, a Bíblia vai dizer que Jonas entrou no barco, foi até o barco, desceu no barco, e o que ele foi fazer? Dormir. Deus não te chamou você para dormir no mundo espiritual. Deus chamou para você ficar ativo no mundo espiritual. Jonas dormiu, ficou à deriva, e a Bíblia vai dizer que estava acontecendo uma tempestade. Esse povo estava quase morrendo. As pessoas que estavam viajando estavam quase morrendo, e Jonas lá dormindo, puxando o ronco, à deriva, nem pouco preocupado que aquela tempestade, ele era o causador. Para de causar tempestade para a tua família. Para de causar tempestade no seu relacionamento conjugal. Para de causar tempestade no seu relacionamento de pai com filho, de filho com pai, de irmão com irmão. Para de causar tempestade você como membro de igreja, da igreja. Para de causar tempestade você com o seu líder. Para de causar tempestade com a sua cela. Para de causar tempestade com os seus pastores. Para de causar tempestade. Obedeça a voz de comando dos céus. Ele sabe o que é melhor para mim, para você e para nós. Não fica à deriva de tudo que está acontecendo. Não fica à deriva. Sabe por que muitos desistem? Porque estão fora da vontade de Deus. No nome de Jesus, você que está aqui nessa noite, você que está me assistindo, vamos assistir. Desistir não é uma opção. Faça um favor para o seu futuro. Faça um favor para o seu futuro em Deus. Não desista. Não desista. Você quer escrever uma nova história para a tua vida? Não desistir precisa ser o primeiro passo que você precisa tomar. Você acha que Deus te trouxe aqui só para conhecer mais uma igreja? Você acha que Deus te trouxe aqui para você conhecer só mais um povo? Deus acha que você trouxe você aqui somente para sentar nesse banco e frequentar os cultos aos domingos quando você quer vir? Você acha que Deus te trouxe aqui somente para você ficar à deriva, não querer se movimentar as águas, mas ficar paradinho aí, se enchendo, engordando espiritualmente? Não desista.
Desistir não é opção. Deus te trouxe neste lugar porque Ele quer usar a sua vida para transformar esta igreja. Pois esta igreja não vem transformação apenas do altar. Essa igreja vem ter transformação de cada um de nós. Porque quando caminhamos juntos, alcançamos mais vidas, alcançamos mais sonhos. Caminha junto, não fica à deriva. Não desistir é o primeiro passo para escrever uma nova história. Em 1 Reis, capítulo 19, verso 5, a Bíblia vai dizer: e deitou-se, 1 Reis 19, 5, e deitou-se e dormiu debaixo dos ímpios. Eis que então o anjo tocou, ele disse: levanta e come. Cadê o César? Vem cá, gatinho. Faz aquilo que você sabe fazer melhor. Dorme. A Bíblia vai dizer que Elias dormiu. Só que a Bíblia vai dizer que um anjo do Senhor levou água. O anjo do Senhor levou pão. A Bíblia fala que aqui é o pão da vida. É daqui que você precisa se alimentar para não parar. Levou pão. O cenário para Elias era caótico. Talvez o seu cenário na tua vida está caótico. Não tem pão, não tem previsão, mas de repente tem vontade de morrer. Talvez você está aqui com vontade de morrer, mas de repente tem vontade equivocada de desistir de tudo, como Elias queria desistir de tudo. Mas de repente, o céu invade o ambiente onde estava Elias. Hoje eu pude ver à tarde o céu invadindo o meu ambiente. O céu invade o ambiente onde estava Elias. Eu quero declarar uma palavra profética para o teu coração. O céu vai invadir o seu cenário. O céu vai invadir a sua família. O céu vai invadir a sua casa. Creia no nome de Jesus. Quando você menos espera, o de repente de Deus vai acontecer e Ele vai mudar o cenário. E a Bíblia vai dizer que o anjo disse: Elias, levanta, Elias, e come. A Bíblia não vai dizer que hoje, infelizmente, os pastores, quem pastoreia hoje, temos que tomar cuidado até com aquilo que a gente fala. A Bíblia não vai dizer que o anjo, deita aqui, Elias. Oh, Elias, faz isso não, menino. Para com isso, meu menininho. Elias, ele faz isso não, Elias. Elias, as pessoas são si mesmo, falam. As pessoas não são si mesmo, desanima. As pessoas são si mesmo, te perseguem. Oh, menininho lindo. Oh, Elias do meu coração. Levanta, meu menininho lindo. Tem muito crente que é assim, que aqui fica mimando. Oh, igreja, Deus, o anjo foi curto e grosso com Elias. Levanta e anda, rapaz.
Não foi uma palavra revelada. Não foi uma palavra revelada, quanto muitos crentes buscando revelação. Misericórdia, crente, a revelação está aqui. Eu estava tomando banho, Deus me deu uma palavra muito forte, uma frase. Ele falou assim comigo no meu coração, não sei se eu vou lembrar, eu até pedi para o pastor escrever. A revelação faz você, não, a letra, o conhecimento da letra, faz você conhecer a história da Bíblia. A revelação faz você ser uma história da Bíblia. Elias, o anjo disse, curto e grosso, levanta, rapaz. Parece eu e a Carol quando às vezes nós tem fight. Não sei quem é mais grosso um com o outro. Levanta e anda. Fica aí, Elias, que você vai voltar a dormir. Se você se encontra prostrado diante de alguma situação, eu não sei o que isso acontece com a sua vida. A ordem de Deus é o seguinte: levanta, olha para mim, porque a Bíblia diz, do alto, elevo meus olhos para o monte, para o monte, para o monte, porque do alto virá o meu socorro. Quando o céu chega, Deus sabe o que você precisa de imediato. Repare, Deus não deu uma palavra profética, não foi uma palavra revelada, não, Deus deu uma ordem: levanta e coma. Mas tem um porém. Elias levantou, comeu e voltou a dormir. Quantos estão voltando, estão dormindo, porque não quer obedecer a Deus? Acha que Deus vai descer aqui de forma bonitinha e falar com ele individual? Deus está falando hoje através da minha vida, rapaz. Homens e mulheres de Deus, levante e ande. Que grande obra que Ele tem para fazer através da tua vida neste lugar, através de nós. Levante e anda. Mas um homem difícil, Elias, volta a dormir. Entenda uma coisa, no nome de Jesus: a desobediência ao chamado quer com que você fique entregue às circunstâncias, quer que você fique entregue a ser uma pessoa desmotivada, quer que você fique entregue à zona de conforto. Assim está bom, assim está ótimo. Estava bom para Elias. Talvez a Jezabel poderia invadir lá e matar Elias, mas ele estava tranquilo, nem estava mais preocupado com a morte, estava dormindo. Toda desobediência faz com que você caminhe passos largos, cada vez mais longe do seu destino e das promessas do céu para a sua vida. Grava isso. Sua circunstância do momento não deixa o céu a refém. O céu não fica refém por causa das circunstâncias. Elias estava numa circunstância horrível. Elias não ouviu a primeira ordem do anjo, mas mesmo desobedeceu. Como Deus tem amor. Hoje nós estamos na época da graça. Deus nos ama tanto que Ele nem nos condena por causa da nossa desobediência. Às vezes nós, pai, mãe, nós queremos condenar os nossos filhos, queremos até às vezes espancar os nossos filhos por causa de uma desobediência. Deus não. Deus fala: ei, levanta de novo. Levanta de novo, só tem um porém: levanta e come, porque com a força dessa comida, grande ainda é o seu caminho, longe ainda é o seu caminho. A Bíblia vai dizer que Elias ficou caminhando 40 dias e 40 noites. O anjo voltou novamente, orientou novamente, disse: com a força daquela comida, ele iria continuar na caminhada. Ou seja, com a força daquela comida, eu quero abrir com a força desta comida, desta palavra, você não para, você não desiste, você não abandona o barco, você não deixa de ser cristão. Perseguição não para,
porque é com a força dessa comida que te mantém de pé. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Só que tem um porém. Do que você tem alimentado? Qual é o alimento que você tem ingerido no seu espírito? Eu estava conversando com a Eridiane ali agora há pouco, antes de começar o culto. Ela disse para mim: pastor, eu tomei um posicionamento na minha vida. Eu quero mais de Deus para mim. Eu gastava horas e horas e horas e horas e horas assistindo um seriado, série, eu sou apaixonado por série. Até que o Espírito Santo de Deus falou muito forte no meu coração: o que você tem para me oferecer quando você vem nos cultos de domingo? Netflix? Jogo de futebol? Passeios? Entenda uma coisa: todas as vezes que você está aqui, você não vem para pegar algo, você vem para entregar algo para Deus. O culto não é receber. Chega desse evangelho que você tem que cultuar a Deus para receber casa, para receber emprego, para receber aquilo. Não, o culto é para oferecer. Porque a Bíblia diz: procurar o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloque o reino em primeiro lugar e você vai ver como Deus vai acrescentar algo que você precisa, sem você precisar pedir. Porque a Bíblia também diz que a bênção correrão atrás de você. É só mudar. Ofereça algo para Deus. Tem gente que não consegue nem oferecer pontualidade nos cultos. Chega atrasado. Se fosse com juiz, nem entrar, você entrava mais. Porque juiz não aceita atraso. E o nosso Deus, ou comodismo nosso, não se importa nem mais com o horário. O que você tem para oferecer para Deus? Eu falo com muito amor. Desistir não é uma opção, mas alinhamento é necessário. O que você tem para oferecer hoje? O que você tem para oferecer hoje quando nós estivermos orando? Eu tenho tanta coisa para pedir para Deus, mas eu não tenho coragem de pedir, mesmo precisando de tanta coisa. Embora a gente deve pedir, mas eu só quero que Ele jamais tire de mim a Sua Espírito Santo e a revelação da Tua palavra, porque eu nunca saberia, conseguiria continuar caminhando. O que você tem para oferecer hoje a Ele? Mesmo que seja um coração corrompido, porque o nosso coração às vezes é corrompido, mesmo que às vezes a nossa mente se corrompe, oferece para Ele, porque Ele e se você sair daqui tudo limpinho, para você poder usar lá fora. Do que você tem se alimentado? Não se alimente de comida que tem desmotivado a sua fé. Não se alimente de comida que tem arrancado a sua esperança. Não se alimente de comida que tem arrancado o seu amor por Ele, pelos seus irmãos, pelas suas famílias, pela sua igreja. Quantos talvez estão aqui não são mais a sua igreja? Pare de se alimentar com coisas que estão te intoxicando. Se alimente do pão que vem do céu. Se alimente da oração. Se alimente do jejum. Se alimente da leitura da palavra. Se alimente de cultos a Deus. Nós tiramos o culto de sexta-feira para poder aliviar um pouco o fardo para você. E muitos não têm nem vindo, tirando alguns por causa do serviço. E você talvez que não é por causa do trabalho. Ficar na tua casa dormindo, descansando é mais importante do que cultuar a Deus. Se fosse, me perdoa, você ainda não entendeu nada do Evangelho. Porque o nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é lá na Nova Jerusalém. Se prepare, que o descanso vai ser assim: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Louvado, exaltado é o nome dEle, para Ele sempre, junto com os anjos. Como você quer estar lá cultuando a Ele 24 horas? Isso aqui na terra que é um treinamento. Você escolhe o dia e quando você quer estar.
muito amor e carinho eu falo, por favor, não me leve a mal. Mas desistir não é uma opção. Entenda, o que você come define aonde você vai chegar, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. O que você come define aonde você vai chegar. Às vezes somos obcecados por milagre. Eu sonho, meu irmão, eu sonho ver o joelho da minha esposa ser curada. Eu sonho poder pegar na mão da minha esposa e dizer, vamos fazer caminhada hoje de manhãzinha, 6 horas. Eu sonho, às vezes eu falo para ela, meu maior sonho é que ele cure o joelho dela, para que ela possa voltar a andar normalmente, como curou ela do câncer de tireoide, como o meu sonho é. Mas e se não curar, pastora? Vamos parar de servi-lo? Vamos parar de vir na igreja às quartas, sextas, agora está vindo de segunda todo dia comigo? Vamos parar porque não recebemos a cura? Se curar ele é Deus, se não curar você é Deus, continua sendo Deus. Mas a nossa deficiência não pode proibir-nos de buscar, de oferecer para Ele o nosso melhor. Mas eu creio que se for da vontade dEle, Ele vai te curar, pastora. Se não me usar, vai usar algum do nosso meio que tem um dom de cura, que Deus vai estar remando dom de cura, Ele vai ter ousadia, a trepidez de orar por você, e você vai sair pulando aqui, corda e rolando bobolê, como rolava quando era criança. Rolar não é, né? Rodar, né? Bobolê. E às vezes nós por tão pouco não queremos vir cultuar Ele. Pare de intoxicar o seu coração com comidas que não venha do alto, que não venha do céu. Eu te pergunto nessa noite, quem quer te parar? O desânimo? Quem quer te parar? A calúnia? Quem quer te parar? A crise? Quem quer te parar? A perseguição? Quem quer te parar? As mentiras? Quem quer te parar? A difamação? Quem quer te parar? As traições? Quem quer te parar? As depressões? Quem quer te parar? A ansiedade? O medo, como foi com Elias? Quem quer te parar? A angústia? Quem quer te parar? O desespero? Quem quer te parar? O deserto? Quem quer te parar? Sanaqueribe? Golias? Jezabel? Faraó? Pilatos? A cruz? O túmulo, a pedra que colocaram no túmulo? Quem quer te parar, igreja? Entenda, no nome de Jesus, parar não é uma opção. Elias aceitou as orientações do céu e continuou o seu chamado. Cadê o meu Elias? Corre aqui, meu Elias. Traz o seu amigo junto. Tem um óleo ungido aí? Passa ali e pega um óleo ungido. A Bíblia vai dizer que o homem que pediu a morte por causa do medo, depois que ele comeu o alimento certo, a comida certa, aqui está a comida certa, crente. Aqui está a comida certa para mudar a história do teu casamento. Aqui está a comida certa para mudar a história da tua família. Aqui está a comida certa para mudar a história do seu relacionamento como filho. Aqui está a comida certa para mudar o seu relacionamento como pai, como mãe. Aqui está a comida certa para mudar o seu relacionamento em família. Aqui está a comida certa para mudar o seu relacionamento com os vizinhos. Aqui está a comida certa para mudar o seu comportamento na igreja. Aqui está a comida certa para você mudar o seu comportamento principalmente com Ele. E a Bíblia vai dizer que Elias sai na caminhada, encontra com o seu sucessor. Quem que é o sucessor de Elias? Quem lê Bíblia aí? Quem lê Bíblia? Quem que é o sucessor de Elias? Estão com medo de precisa ler Bíblia? Eliseu.
Elias encontra com Eliseu. E a Bíblia vai dizer que Elias deixa o seu sucessor. E a Bíblia vai dizer: cadê um Deus? Vem cá, Deus. É você mesmo. Ai, cuidado. E a Bíblia vai dizer, pode aqui, ó, aqui mesmo. Tá forte aí? Que Deus tomou Elias para ele. Elias nem conheceu a morte, porque Deus levou para ele. Olha a intimidade desse homem com Deus. Obrigado, meus lindos. E Eliseu continua um lindo legado. Há um legado que você precisa deixar nessa terra antes de Jesus te recolher. Qual é o legado que eu e você nós estamos deixando nessa terra? Elias, que estava com medo de uma mulher, não conheceu a morte. Um homem que pediu a morte não conheceu a morte. Uma certa vez, a Bíblia vem me dizer, preciso achar minha toalhinha, amor. Se não tiver, não tem problema não. A Bíblia vai dizer que uma certa vez, nosso Jesus, o nosso maior exemplo de amor, nosso maior exemplo de homem de Deus, nosso maior exemplo de ser seguido. A Bíblia vai dizer que Jesus, orando, ele fez a seguinte oração: Deus, se possível, afasta de mim este cálice. Deus, eu não vou conseguir. Já achou, meu lindo? Eita. Vamos pôr aqui para não ficar nas minhas palavras. A boca pode glorificar a Jesus. Obrigado, meu lindo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Parar não é uma opção. Mesmo que você queira, não é opção. Jesus também quis parar, mas o amor dele era tão grande por mim, por você, por nós, pela tua família, pela tua cela, pela tua casa de paz, pelas pessoas que estão indo lá, que talvez você está achando que está tão trabalhoso que não vem na igreja, mas continua persistindo. Eles vão vir na igreja. Não desista, não desanime. Jesus também pensou em parar, desistir, jogar a toalha. Mas no mesmo instante, ele ora ao Pai: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Como tu queres. Aí a Bíblia vai dizer: nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Parar não é opção. Mas logo depois ele diz: não seja a minha vontade, mas sim a sua. Aí eu pergunto: você está no centro da vontade de Deus? Então por que você quer parar? Ou por que você parou? Por que você quer desistir? Por que você quer abandonar a célula? Por que você quer abandonar, não quer fazer casa de paz? Por que você não quer insistir com aquelas pessoas que estão desmarcando toda semana a casa de paz? Às vezes não basta um telefonema, às vezes é necessário uma visita, olho no olho,
Às vezes é necessário comprar um chocolate, levar para esta pessoa que está tão desesperada, que não consegue nem vir na igreja, não tem força para vir. Só um parêntese. Quantas vidas você visitou essa semana? Quantas almas você visitou essa semana? Ah, pastor, é sua obrigação, você é integral, você tem a obrigação de fazer isso. Nós somos quase 100 pessoas. Sabe que eu dou conta de visitar essas 100 pessoas? Quantos líderes você visitou essa semana? Ah, estou fazendo casa de paz, estou fazendo célula. A tua célula mesmo? Quantos membros você visitou na tua célula? Na tua casa de paz? A tua casa de paz que já acabou, você foi lá visitar aquela família? Ah, pastor, eles nem me atendem. Compra um bombom, um chocolate, uma flor. Vá até a casa, entregue. Um relacionamento vale mais que um estudo de 2 semanas, de 8 semanas. Isso não adianta nada nós darmos tudo e nós não relacionarmos com as almas que Deus está nos entregando aqui. Não podemos deixar as nossas almas que Deus está entregando escapar em nossas mãos. Desistir não é opção. Todos nós passaremos por uma sexta-feira da paixão. Não com as mesmas proporções que passou Jesus, jamais. Porque nós não aguentaríamos, nós não conseguiríamos passar o que Jesus passou por mim, por você, por nós, na sexta-feira de paixão. Nós não vamos ter a mesma proporção que Jesus passou. Mas pode ter certeza de uma coisa: talvez você está passando por uma sexta-feira da paixão. Talvez profissionalmente, talvez espiritualmente, talvez sentimentalmente, talvez na família, talvez financeiramente, talvez você está passando por uma sexta-feira da paixão. Mas entenda, a sexta-feira da paixão não é para sempre. O céu vai agir em seu favor, o domingo de Páscoa vai chegar. Apenas entenda uma coisa: mesmo que você esteja em um deserto, em uma sexta-feira da paixão, parar não é opção. Tenha convicção de uma coisa: nada, absolutamente nada, pode fazer você parar e se esfriar espiritualmente o seu amor por Ele. Estou concluindo e quero concluir com uma frase que eu li do Spurgeon. Eu gosto muito do Spurgeon, um homem que já faleceu, era apaixonado pela Bíblia, sofreu com uma depressão violenta, mas ele era apaixonado pela revelação da palavra. Ele deixou escrito uma linda lição para nós. Não que a fé é medida em proporções, não, entenda por favor. Uma fé pequena leva as almas para o céu, mas uma grande fé traz o céu até as almas. A sua cela, o céu precisa descer naquele lugar. A sua casa de paz, o céu precisa descer naquele lugar. Um ensinamento bem dado faz o céu descer naquele lugar. Uma oração intercessora, um jejum, uma oração faz o céu descer naquele lugar. Sua fé precisa ser grande em Deus. Você precisa ser um agente de Deus para movimentar as pessoas para o reino e livrar das mãos de Satanás. Então não pare. Ainda temos um caminho longo para percorrer. Nenhuma circunstância pode nos parar, porque parar não é uma opção.